Reforma tributária e a lista das exceções que não terão imposto. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Dê o seu like ou dislike, se inscreva no canal e nos assista no Instagram, no endereço branco.consultores.tributários. Vou continuar aqui com a minha descrição das exceções à regra prevista na Lei Complementar 214, que regulamentou a reforma tributária. Outra isenção para as alíquotas da CBS e do IBS são os alimentos da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Esses estarão livres do CBS e do IBS. Nessa lista de alimentos estão considerados alimentos essenciais, como arroz, feijão, leite, pão francês e carne. Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, como absorventes, também estarão isentos. A nova lei prevê ainda isenção para a linha de medicamentos, como os relacionados à AIDS, doenças raras e tratamento de câncer. Mas os itens beneficiados serão definidos posteriormente, ou seja, na regulamentação está dizendo que vai isentar, mas não definiu. Ou seja, vai aquela complicação que nós já conhecemos aqui no Brasil. Outro item regulamentado é o do cashback, que é uma forma de devolução de tributos pagos que ocorrerá para as famílias com renda de até meio salário mínimo per capita, o que atualmente corresponde a R$ 706 por integrante da família. Um regulamento definirá o método de cálculo e de devolução, mas o texto já define que, para despesas com internet, telefonia, gás, energia elétrica, água e esgotos, serão devolvidos 20% do IBS e todo o valor pago em CBS, beneficiando assim milhões de brasileiros de baixa renda. Outros não contribuintes. A nova regulamentação estipula que não precisará arcar com os novos tributos, tais como condomínios e autônomos que tenham faturado no máximo R$ 40.500 por ano, chamado de nanoempreendedores. Na versão aprovada pelos parlamentares estavam os fundos patrimoniais, mas o governo vetou e tirou os fundos patrimoniais da lista. Esses fundos são investimentos financeiros cujos lucros vão para causas de interesse público, como doações e universidade. O mesmo ocorreu com os fundos de investimento de uma forma geral, quando investidores reúnem seus recursos para aplicar no mercado financeiro, como, por exemplo, o fundo de ações. A versão dos parlamentares previa diversas possibilidades para que os fundos de investimento imobiliário e do agronegócio fossem livres da CBS e do IBS, o que beneficiaria, por exemplo, os fundos negociados na Bolsa de Valores. Além disso, antes do veto, as empresas que fazem empréstimo e câmbio, entre outros serviços, também poderiam ser isentas dos novos impostos na importação relativas a essas operações. Segundo o Poder Executivo, esses serviços financeiros não estavam previstos na Carta Magna, entre as hipóteses de não contribuinte. Assim, essas operações serão regidas sim por regras próprias em razão das peculiaridades do setor. Ao todo, são 11 regimes específicos para setores da economia que incluem combustíveis, loterias e plano de saúde. Além disso tudo, foi regulamentado o imposto do pecado, que é o chamado imposto seletivo, IS. O imposto seletivo incidirá sobre produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O objetivo é que a cobrança extra, popularmente conhecida como imposto do pecado, desestimule o consumo desses produtos. Veículos, cigarros e bebidas alcoólicas, entre outros, devem receber essa tributação do imposto do pecado, que incidirá uma única vez sobre o produto penalizado. Essas alíquotas ainda precisarão ser definidas futuramente, em leis ordinárias específicas. Mas a nova norma já prevê que, para minérios, a alíquota máxima será de 0,25. Segundo a Constituição, o imposto não pode ser cobrado em exportações. O veto do presidente da República retirou o trecho da nova lei, que para ele era contrário à previsão, também constitucional, de que os minérios terão cobrança do imposto na extração, mesmo que seja para exportação. Zona Franca de Manaus. Outro veto do Poder Executivo
retirou o benefício fiscal à Zona Franca de Manaus, sob a justificativa de criar tratamento favorável que hoje não existe. Trata-se de créditos presumidos, mecanismo que permite descontos nos débitos fiscais a alguns produtos da região, que, segundo o governo, atualmente já não apresenta vantagem competitiva em relação ao restante do país. E haja complicação aí, né? Simplificação até agora não vimos nenhuma. Muito bem, Comitê Gestor. A Lei Complementar 214 cria um Comitê Gestor temporário e independente, que durará até o fim de 2025, para regulamento único do IBS na sua vigência. A ideia é que os procedimentos necessários para a alimentação dos testes iniciais a partir de 2026 poderiam atrasar, já que o projeto de lei, que cria de fato o comitê, ainda está em análise. Outro órgão que será criado pela lei, mas foi barrado pelo governo, é a Escola de Administração Fazendária, ESAF, do Ministério da Fazenda. Ela seria responsável pela capacitação de servidores da administração tributária e por coordenar concursos públicos na área. Segundo a mensagem do veto, só o Poder Executivo pode criar órgãos de sua estrutura. Os vetos ainda podem ser derrubados pelos parlamentares. Outros textos vetados, segundo o governo federal, buscam evitar interpretações ambíguas, privilegiar a comunicação entre o contribuinte e o fisco por meio eletrônico, domicílio tributário eletrônico, e evitar tratamento desigual com relação à agricultura familiar. Ou seja, senhores, é uma nova legislação, uma legislação que já nasce complexa, com muitas coisas ainda a serem definidas. Então temos que nos preparar, e tão logo essas leis sejam emitidas pelo Congresso, é importante que passemos a analisar os efeitos que elas terão nos produtos que a gente produz ou que a gente consome, para ver aonde vai ficar a carga tributária real. É isso aí.